Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo jóia? Vamos começar então mais um capítulo do livro O Coração do Yoga, né? A gente está agora no capítulo 5, Variações dos Asanas, onde a gente vê que a razão principal de variar os asanas é, é bem prática, que é estender as nossas capacidades físicas. Como o professor cita no livro, todo mundo chega no yoga com algum objetivo, seja fortalecer as costas, aliviar a asma, ou só ter mais energia mesmo. E para alcançar essas metas, a solução é não fazer a mesma postura sempre, mas praticar asanas de várias maneiras. Se a pessoa tem ombro rígido, por exemplo, a gente vai ter que adaptar a postura para ela. Ou se essa pessoa está lidando com asma, a gente foca em variações que abrem o peito, né, e ajudam o ciclo respiratório. Então, essas variações vão nos ajudar a ter o máximo de ganho com o mínimo de esforço, atendendo às necessidades de cada pessoa, claro. Mas, como o professor cita no livro também, a segunda razão é a mais profunda, que é melhorar a nossa atenção. Porque se a gente repete o mesmo asana por muito tempo, ele acaba virando rotina. E a prática acaba ficando entediante. Assim, o praticante perde algo muito importante, que é a oportunidade de sentir alguma coisa nova, né? E a gente não pode esquecer também que a prática correta do yoga exige que a mente, né, esteja totalmente focada. Por isso as variações são tão importantes. Elas vão renovando a nossa atenção, né? E abrindo o nosso sentimento, a novas experiências. E a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a atenção é o estado onde a gente fica completamente presente no que a gente está fazendo. E essa abertura cria, né, a oportunidade de a gente poder experimentar esse algo novo que a gente nunca sentiu antes. Então, se a gente não trabalhar essas variações, é, acaba que a gente perde muita coisa, muitas chances de experimentar, né, novidades. A gente pode pensar aqui como se fosse uma regra bem simples. Para a mente ficar totalmente focada, o interesse tem que estar alto, né? E o interesse vem de novas experiências. E é aqui que o professor de Kachá começa a explicar, no livro, algumas formas da gente fazer essas variações. E a primeira é variando a forma, que é basicamente mudar a forma física da postura, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas figuras para poder me ajudar na explicação, para ficar mais claro. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Ah, beleza. É, nessa figura aqui, é, a gente está vendo a flexão para frente, em pé. Na primeira variação, né, a sequência número um aí, para quem quer alongar mais as pernas, por exemplo, a pessoa dobra na expiração e depois estica um pouco as pernas na expiração. Só que a gente tem que ter cuidado para fazer isso, que essa variação pode botar muita tensão na lombar. Por isso, a gente tem que conhecer e ficar bem atento às nossas limitações antes de optar, né, por fazer essa e qualquer outra postura, na verdade. A segunda, né, a segunda variação é essa sequência número 2 aí, serve para fortalecer um pouco as costas, né? A pessoa flexiona tudo na expiração e volta só até a metade na expiração. O joelho vai ficar levemente dobrado, então as costas vai ser trabalhada aí de uma forma moderada. E na terceira variação, que é uma sequência de duas imagens, né? A última aí, a gente dobra o corpo,
mas entrelaça as mãos, os dedos das mãos, né, nas costas, para a gente flexionar as pernas. Isso vai criar mais movimento na lombar. Mas a flexão dos joelhos, né, nesse caso aqui, quando ela está abaixada, reduz o risco de sobrecarregar as costas, né? Outro exemplo que o professor cita aqui, que a gente pode trabalhar, essas variações são focadas na força também. Opa, passei a mais. Ele traz aqui o exemplo ele traz no livro, né, o exemplo da postura do gafanhoto. Essa imagem aí. A forma clássica, que é a imagem número 1, lá do topo, ela é muito exigente para algumas pessoas, né? Mas como é um asana muito efetivo, vale a pena se vocês querem testar. Então, sempre deve ser praticado dentro da capacidade da pessoa, claro, né? Como eu mencionei ali atrás. E aqui é muito importante também manter a respiração conectada ao corpo. E nas variações aqui dessa postura, dá para intensificar ou reduzir o trabalho nas costas e no abdômen, para poder conseguir trabalhar mais dentro dessa postura, né? A variação da figura 2 aí, onde o praticante, né, vai apoiar as mãos no tapete na altura da base da costela, vai reduzir a tensão na lombar e estimular um arco na parte superior das costas aí, para poder trabalhar, fazer um pouco desse trabalho de força, né? Já na figura 3 aí, a gente vê, né, que levantar as duas pernas e o peito vai aprofundar bastante a lombar e o abdômen, levando o trabalho de força para essa região. Na quarta, levantando, né, quando a gente levanta um braço e a perna oposta, a gente, além de fortalecer, né, trabalhar o fortalecimento, equilibra também os dois lados do corpo, que também é um exercício que pode ser desafiador, mas é interessante. E na imagem 5, aí na variação 5, levanta os braços na altura do ombro, abrindo o braço mesmo, como se fosse, né, numa postura de crucifixo, vamos dizer assim, para poder fortalecer a musculatura do pescoço e dos ombros. E passando para a próxima imagem, essa aqui mesmo, dentro dessas variações, né, o professor vai explicando que como a gente pode adaptar também essas posturas para ter mais flexibilidade. Onde ele usa esse exemplo aqui, vamos lá, da imagem 1, por exemplo, é a clássica, né, da flexão para frente sentado agora. Ela também é uma postura que pode ser bastante desafiadora, né, principalmente para quem está iniciando ou se tiver algum encurtamento aí da parte posterior, né, de trás das pernas, mas dá para adaptar. Na variação 3 dessa postura, dobrando o joelho um pouquinho, ela permite que o praticante aprofunde na flexão, né, para frente, dentro ali na hora que estiver expirando. Tem essa flexão na frente, né, abre um pouquinho de espaço, já não puxa tanto atrás, o praticante consegue ir lá atrás, com os braços na lateral do corpo. Aí ele vai, né, alcançando flexibilidade pouco a pouco, sempre na expiração. Na variação 4, ele sugere aqui que a gente pode sentar sobre um bloco, né, alguma coisa um pouco mais alto, um assento elevado aí, para também ajudar a aprofundar mais essa flexão. Ainda falando quem tem um pouco de encurtamento, né? Se a pessoa consegue ir, tem uma flexibilidade boa, ela vai. E nas variações 2 e 5, para trabalhar a parte superior das costas e dos ombros, né? Que no 2 ele joga a mão lá para os pés, se a pessoa tiver bastante flexibilidade já, pode deixar o joelho levemente flexionado. E no 5 a mesma coisa, só que ao invés de buscar os pés com as mãos lá, a pessoa abre o braço também, né? Como se estivesse novamente na postura de crucifixo. E aqui, nesse exemplo, né, na flexão sentada para frente, ele faz uma observação que é muito importante. Ele coloca, na verdade, como uma regra fundamental.
que é que nunca se deve usar a força do braço para puxar o corpo para frente. A flexão ela deve acontecer sem o uso de força, acompanhado só o movimento ligado à expiração, né? Ele deixa isso frisado, que a flexão para frente ela tem que ser intensificada na expiração. Ou seja, né, quando a gente vai soltando o ar, você vai chegando nessa posição. Então, a gente, né, vai concluindo aqui essa primeira parte desse capítulo e a gente pode ver como que é importante variar os asanas, né, as posturas, porque essas variações elas vão dirigindo o efeito da postura para a área ou para a necessidade que a gente, ou o praticante, quer trabalhar. E isso não é só para quem tem problema físico, não, ajuda qualquer pessoa, né, para poder manter, para a gente ficar aberto mesmo, né, a descobrir novas coisas, novas sensações, que é uma das coisas que o yoga proporciona, né? E como a gente pode ver aqui, principalmente nas últimas posturas, a elasticidade natural do corpo ela cresce muito com a respiração. Já entrando no gancho aqui para a próxima parte, que a Carol vai explicar para a gente agora. Ótimo, Natan. Então, após essa explicação do Natan, né, sobre como a gente pode variar os asanas através da forma, o livro também traz aqui que a gente pode variar através da respiração. E é interessante a gente observar que, às vezes, a gente fica meio que condicionado a respirar sempre da mesma forma, né, quando a gente está praticando o yoga. Né? Normalmente, a gente faz, ao inspirar, a gente eleva os braços e eleva o tronco, e soltando o ar, a gente leva o tronco à frente e desce os braços. Normalmente, a gente segue sempre esse tipo de respiração, né? Quando a gente eleva o tronco, a gente inspira, né? Puxa o ar, e quando a gente leva o tronco à frente ou abaixo, a gente solta o ar. E aqui no livro ele traz que a gente pode, de fato, usar a respiração para direcionar a nossa prática conforme a nossa necessidade. A gente não precisa necessariamente sempre seguir a respiração conforme o padrão ou sempre da mesma forma, né? E ele explica também que quando a gente quer intensificar uma postura de abertura de peito, intensificar o peito, a gente inspira para abrir e expandir bastante. E quando a gente quer trabalhar mais a parte do abdômen e da lombar, a gente trabalha a exalação. Porque quando a gente solta o ar, naturalmente a gente leva o nosso abdômen para dentro e contrai. Então, ele utiliza aí algumas figuras para exemplificar como que a gente pode direcionar a nossa respiração um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Se você puder compartilhar, Natan, a primeira imagem aí do Paschimottanasana, que é a postura que a gente costuma fazer no yoga, que algumas pessoas chamam ele de pinça também, né? Pinça. Essa postura aí, ó, que é de flexão à frente. Então, a gente inicia a postura sentados, com o tronco ereto, e ao inspirar, a gente eleva os braços, eleva o tronco e fica retinho assim. E normalmente, nas posturas de yoga, a gente, para ir à frente, a gente solta o ar, levando o tronco à frente. E aqui ele dá a sugestão da gente mudar um pouco essa dinâmica. A gente vai inspirar elevando o ar, deixando o tronco ereto, mantém o seu tronco lá no alto, com as mãos elevadas, e a gente vai soltar o ar. Depois que a gente soltar o ar, a gente vai manter o ar retido, né, sem inspirar, e vai levar o tronco à frente, sem ar nenhum no pulmão. E aí sim, quando a gente chegar lá embaixo, a gente começa a respirar normalmente. Ele explica que a gente mudando, né, fazendo essa variação na postura, a gente intensifica aí o trabalho do abdômen e da lombar. E ele deu a sugestão também da gente fazer uma alteração em outra postura, que é a próxima, né, se você puder mostrar, que é o Bhujangasana, na postura da cobra. Normalmente, a gente leva as mãos ao lado do peito e inspira, empurrando o tronco, elevando o peito, abrindo bem o peito, elevando a cabeça. Aqui ele diz que a gente pode também tentar alterar essa variação de expiração, para a gente, ao invés de inspirar elevando o tronco, a gente vai soltar o ar elevando o tronco, para a gente levar mais o trabalho lá para as nossas costas, né? Porque quando a gente solta o ar, a gente contrai mais o abdômen, retifica um pouco mais a nossa lombar, deixa a lombar mais protegida e trabalha mais essa questão das costas. Então, assim, formas que a gente pode mudar a variação da nossa respiração durante a prática. Né? Ele deixa aqui bem claro que a gente não precisa sempre seguir o mesmo modelo quando a gente é orientado. Vai depender do que a gente quer trabalhar. Se a gente quer mudar um pouco a nossa respiração durante a prática, a gente pode sim, tem a liberdade de mudar, desde que seja bem direcionado, desde que seja bem orientado por um professor, por alguém que esteja aí conduzindo a sua prática.
E é importante, ele deu aqui alguma observação no final do livro, que está escrito aqui no livro, que ao reter a inspiração, que é quando a gente puxa o ar, ou reter a exalação, quando a gente solta o ar, a gente pode causar alguma tensão no corpo. E para a gente observar isso, se você reteve o seu ar dentro dos pulmões, ou quando você soltou, se você perceber que ficou tenso, tenta relaxar, leva a sua atenção para esse lugar que ficou tenso, vai buscando relaxar essa parte do seu corpo que está tensa. Se mesmo assim seu corpo continuar tenso, solta a técnica respiratória que você está fazendo, porque a intenção não é levar tensão para o corpo, é sim trabalhar técnicas diferentes aí de respiração. Quanto à respiração, eu acho que é mais ou menos isso que ele trouxe para a gente. Você pode pois aí a apresentação, Nathan. Realmente, só para a gente tomar mais atenção à respiração, observar realmente que a respiração ela pode ser conduzida da forma da nossa necessidade na prática, né, que o objetivo dessas variações é levar uma necessidade específica ou a gente trazer a atenção para a prática. E quando a gente muda um pouco ali o condicionamento da prática, a gente consegue trazer mais atenção. E aí a gente pode ir para a próxima variação, que é variando o ritmo, que a Thalita vai explicar um pouquinho para a gente. Além da respiração, né? Outra forma de variar que ele traz aqui é, né, o ritmo. E eu vou pedir para o Nathan colocar, né, para a gente aí o slide. No caso do ritmo, a gente pode sentir o asana dividindo em partes, né, como ele vai mostrar aí na figura. Então, como é que seria esse dividir em partes? Então, é o mesmo caso que a Carol estava explicando, nessa flexão para frente, levou os pés, as mãos lá, em busca dos pés, a testa em direção ao joelho, mas aí ele explica para variar o ritmo, ou seja, a gente para na metade do caminho. Estou com as mãos lá para cima, e aí quando eu chego bem no meio, como ele está aí, né, na postura do meio, dou uma pausa, e aí eu continuo até o chão, né? E até o chão não, até onde a minha testa toca, né? Não, algumas pessoas, né, conseguem tocar com a perna esticada, como o Nathan explicou, outras precisam flexionar. Qual é o intuito disso? É melhorar a nossa atenção, né? Então, esse é o intuito de variar o ritmo. Pode finalizar. Obrigada. Então, outra variação também é em relação à preparação. Quando a gente fala de preparação no livro, ele vai dizer assim, para fazer um asana, e essa pessoa chega, né, vamos dizer, chegou uma pessoa para trabalhar com você e ela não consegue. Por exemplo, Rebeca Andrade chegou, né, a ginasta, né, olímpica. E aí você, meu Deus, ela consegue fazer todas as posturas, ela consegue ficar de cabeça para baixo, ela faz tem todo o equilíbrio. Então, ele diz assim, você prepara aquela pessoa para o asana. Então, essa pessoa que não sente nada, né? Rebeca é um extremo, mas uma pessoa muito flexível, às vezes aparece. Para que ela possa sentir, às vezes, para que ela possa sentir o asana, porque o corpo dela já está tão ali trabalhado, ele indica que, nesse caso, a gente pede que os alunos desempenhem uma boa função. E aí a preparação seria o quê? Eu faço o asana oposto, ou seja, eu vou mover o meu corpo no sentido contrário. Então, se eu vou ter um exercício de flexibilidade, de alongamento, eu primeiro vou fazer com que o corpo fique rígido, e aí depois eu passo para o alongamento. Assim, essa pessoa, essa Rebeca Andrade, né, aí que eu dei o exemplo, vai poder sentir puxando ali o corpo. E aí ele também vem trazendo a variação enquanto à atenção. Quando estamos fazendo as posturas ou os asanas, a gente também vai prestar atenção em diferentes partes do nosso corpo, né? Onde é que está doendo, onde é que está esticando, na nossa respiração. E aí a gente podemos variar, né? Mudar essa posição. Para o quê? Para poder a gente prestar atenção. Aí no livro, né? Ele fala aqui na página 99, ele dá um pequeno aviso aqui para a gente. Variações, no terceiro parágrafo.
na página 99. Variações não devem nunca ser introduzidas ao acaso. Elas devem ser propostas apenas quando justificadas, fazendo as variações quando precisamos de ajuda para desenvolver ou sustentar a atenção, ou em socorro a uma necessidade física particular. Ou seja, é importante a gente lembrar que cada postura tem um princípio fundamental, ou seja, a gente não pode fazer alterações muito bruscas. Senão, a gente não vai conseguir receber o benefício daquela postura. As variações, elas só devem ser feitas se esse princípio ele for realmente compreendido. E para garantir que ele seja mantido, mantido ali, né, do asana, a tradição, os fundamentos, a gente precisa saber. Vamos, por exemplo, essa postura que a gente estava falando de flexão para frente, né, que foi o último exemplo aí que a gente trouxe. Carol trouxe. Então, essa postura, eu vou colocar a minha testa em direção ao joelho. Ela tem o foco do fluxo respiratório nas costas, como a Carol falou, né? Então, eu vou respirar. Por quê? Porque o meu abdômen vai estar em contato com a minha costa, então eu vou ter que respirar mais pela parte de trás das costas. Ou seja, eu vou precisar prestar atenção nessa respiração. Agora, se eu pego e faço uma variação, vamos dizer, de abrir as pernas, aí já está virando uma outra postura, né? Aí já vai sentir, vai ativar outra coisa. Aí a importância da gente respeitar o asana. Então, o princípio de cada asana, ele está ligado ao movimento um movimento energético, que se chama prana. E o professor, o condutor, o instrutor, ele deve transmitir esse princípio e adaptá-lo às necessidades dos seus alunos. Ótimo, Thalita. E finalizando aqui já, né, o que ele trouxe no livro, que é respeitando os asanas clássicos, ele, de novo, enfatiza a questão da respiração, né? A respiração é sempre a chave para a nossa prática de asana, porque é ela que conduz o nosso movimento. E é interessante a gente perceber que não existe uma única respiração correta. O importante é a gente observar a nossa respiração, tomar consciência dela e, com o tempo, ir ganhando autonomia, para a gente entender qual é a necessidade da prática naquele momento, se faz sentido a gente fazer aquela respiração ou não, né? A respiração, ela vai ser induzida conforme o que a gente quer, né? É igual qualquer outra atividade. Se a gente estiver realizando um cardio ali na esteira, a gente não vai fazer uma técnica respiratória de reter ar ou fazer qualquer outro tipo de respiração. A gente vai simplesmente respirar tentando ali puxar o máximo de oxigênio possível. Então, assim, a nossa respiração, ela vai ser condizente com o que a gente precisa naquele momento. E na prática de asana, o que a gente busca muito é a consciência e a atenção, né? No momento presente. E a gente conseguindo trazer esse elo da respiração com o movimento, deixando com que a respiração guie os nossos movimentos, é o mais importante da prática de asana, né? Isso é muito poderoso. E aqui no livro, ele até fala, né, que, bem no finalzinho, no último parágrafo, a respiração é um dos melhores meios para que cada um se observar em sua prática de yoga. Então, assim, conforme a gente vai observando a nossa respiração na nossa prática, a gente vai se entendendo como que a gente pode ser conduzido e realmente observar como que está até nosso estado de presença mesmo. A gente observa que a nossa respiração não está condizente ali com a prática, a gente começa a perceber que a gente não está presente, que a gente está, às vezes, viajando na maionese, pensando em várias outras coisas e não consegue estar presente ali na prática. Então, a gente tem que usar a respiração como esse elo, como essa chave, para uma prática mais consciente, para a gente trazer autonomia e entender que não existe um caminho único, que isso vai sendo adaptado conforme a necessidade de cada um de nós, do dia, da prática que a gente está exercendo, enfim. E ele até diz aqui, né, a respiração deve ser a sua mestre. Então, acho que durante todo o livro, vários capítulos a gente veio passado também falando sobre a respiração, esse, novamente, ele frisa a respiração, que, de fato, é um ponto-chave da nossa prática. A gente tem que sempre observar ela e trazer ela como consciência da nossa respiração, da nossa prática de yoga. Eu acho que é isso que o livro trouxe para a gente, esse capítulo. Vocês observaram que ele é bem mais curtinho, né? Ele é realmente trazendo um pouco de variações dos asanas. E
E é isso. Vocês querem complementar com mais alguma coisa, Natan, Thalita? Isso mesmo, né? A respiração, ela foi falada, né? Como você falou, nos vários capítulos, e no próximo a gente vai falar mais ainda de respiração. Só Verdade. deixando aí de spoiler para quem está aí acompanhando a gente. É isso aí. Presença, respiração, né? É prana que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? Energia vital. Sim, sim, verdade. Então é isso. A gente finaliza nossos estudos hoje por aqui, no capítulo 5. Na próxima encontro, a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é Pranayama, que é esse sistema respiratório aí que a gente vai explicar um pouquinho mais. É isso, gente. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, Natan, Tchau, Thalita. boa Tchau. noite. Boa noite. Até a Boa próxima. noite e até. Tchau.